ficarmos em pé um pouquinho, abrindo a Bíblia em Lucas 9. Lucas, capítulo 9. Lucas 9. A partir do versículo 10. Lucas 9, a partir do versículo 10. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Aleluia! E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, porque indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem de comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo o povo. Até aqui por enquanto. Nosso Deus, um trabalho desse seria bom que tivesse mais gente, né? Tem muita gente que poderia estar aqui, mas não estão, né? Infelizmente. Mas nós somos humanos, somos imperfeitos, mas Deus é santo, santo. Meus irmãos, quando a gente para meditar na palavra de Deus, olha só, meditar, porque esse é um procedimento que cada lei, toda a Bíblia, cada pessoa que crê na palavra de Deus tem que fazer, é meditar. O salmista Davi já deu ênfase a isso, dizendo: bem-aventurado aquele que anda na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluia. É um processo. Eu estava pensando naquela palavra do Senhor Jesus, que disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu estava tentando entender aquilo e veio um pensamento na minha cabeça. Eu não sei se está certo, mas fazer a vontade da carne é sempre mais fácil do que fazer a vontade do Espírito, não é? Bilhões de vezes. Não é verdade? Amém. Mas a gente precisa mudar essa história na nossa vida. Então, o processo de meditação na palavra de Deus é algo necessário para que a gente possa desenvolver espiritualmente. Eu, vez por outra, me pego agora orando, porque, irmãos, somente a gente saber o que está escrito não é suficiente. Saber o que Jesus falou é bom, é maravilhoso. Eu estou dizendo isso não é por vocês, é por mim próprio. Se eu não entender a vontade de Deus, para eu aceitar essa vontade de Deus na minha vida, a palavra não vai ter efeito. Mas isso é na vida de todo mundo. Se nós não passarmos por um processo de entender a palavra de Deus, para aceitarmos essa palavra de Deus em nós, para ela mudar a nossa vida, aleluia, não vai adiantar. Glória a Jesus. E hoje nós estudamos uma lição muito boa e é muito bom a gente pensar nas coisas de Deus. Quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, até o capítulo 2 ali, quando Deus formou o homem para cuidar do jardim, o que Deus estava fazendo? Ele construiu o universo, construiu o planeta Terra, propiciou o planeta Terra para haver vida biológica, vida de todas as espécies que tem, inclusive a humana, que é a mais importante de toda a criação. Aleluia. Porque Deus criou tudo isso por causa do homem, para que Deus se revelasse ao homem em imagem e semelhança dele. Aleluia.
Louvado seja Deus. Deus quer se revelar a nós. Aleluia! Esse processo é longo. Se a gente olhar para a vida de Abraão, a promessa que Deus fez para ele, o tanto de tempo que ele teve que esperar para a vontade de Deus se cumprir na vida dele. E na sequência ainda teve uma coisa que parece até contraditória. Deus, depois de tudo, de Deus dar uma promessa para ele, o menino nasceu, já estava um garoto com uns 13 para 14 anos, não sei, 17, não sei, a Bíblia não faz referência, mas ele já era um garoto assim de 13 anos, eu imagino, para frente. Deus disse: agora, Abraão, me dá o teu filho. Que negócio é esse? Deus está com algum problema, ele se engana, ou o que acontece? Que Deus dá uma promessa para um homem e para uma mulher já idosos, depois de 25 anos essa promessa se cumpre, depois de uns 10, 15, 17 anos depois ele diz: não, agora tu me dá o teu filho em sacrifício. Isso consistia em ele imolar o filho, se bem que a Bíblia nunca orientou sacrifício humano, mas a carta aos Hebreus vai responder a essa questão dizendo que Abraão creu que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o seu. E quando o Abraão está ali, ele chega próximo ao lugar e Deus revelou para ele onde era o lugar. Quando ele vê, ele deixou 2 moços lá que estavam com ele, cuidando de um jumento, e ele disse para eles: olha, esperem-nos aqui, porque nós vamos ao monte e, havendo adorado, nós vamos retornar. Isso é fé, não é? Isso é fé. Ele já tinha esperado, ele já tinha ouvido Deus falar com ele várias vezes. Agora Deus pediu o seu filho, e Deus disse que o filho dele ia fazer uma grande nação. Então ele estava firmado nessas promessas, nas que já tinham se cumprido e nas que estavam por se cumprir. Irmãos, você se tentar, aí é que meditar na lei do Senhor é importante. Você se colocar no lugar de Abraão, tendo um filho da velhice dele, e Deus diz assim: agora me dá o teu filho, teu único. Único não porque ele não tivesse outro, que ele já tinha outro filho, mas era o único dele com Sara, que era o filho da promessa. Aleluia! E qual foi esse processo? E é interessante pensar nisso. Como é que foi isso? Desde o momento que Deus falou com ele, ele não revelou para a mulher dele, não revelou para o filho, não revelou para ninguém, ficou só entre ele e Deus. E ele, até chegar no Monte Moriá, que dizem ser o lugar onde o templo de Salomão foi construído, e hoje está lá naquela mesquita de Al-Aqsa, que é dominada pelos muçulmanos, não é? Qual foi o processo? Como foi que Abraão se comportou para que ele chegasse até lá, fizesse um altar, pegasse lenha, amarrasse o filho? Como é isso? É uma coisa muito simples. É muito simples isso? É uma pergunta. É um processo muito doloroso do ponto de vista das limitações humanas. É verdade. Mas ele fez por causa do que ele já tinha visto Deus fazer e das promessas que ainda estavam por se cumprir. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então Deus, ele quer se revelar a nós. Aleluia! Ele quer mostrar-se a nós. Eu estava pensando da importância da igreja como um corpo. O apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala que nós somos corpo. Individualmente somos membros desse corpo. Amém. Da importância desse corpo estar articulado, está trabalhando num propósito só, porque no seu corpo, se sua mente estiver saudável, um braço não vai ficar contra o outro braço, um pé não vai ficar contra o outro pé, um rim não vai ficar contra o outro, É verdade. o sangue não vai ficar contra o coração. Eles trabalham em favor do todo, não é verdade? Aleluia. Na hora que um não funciona direito, todo o corpo sofre.
no sentido físico, no seu corpo, e no sentido espiritual também. Isso acontece, não é verdade? É verdade. E Deus quer se revelar a nós cada dia. Aleluia. Aleluia. Quer que a gente se aproxime mais dele, para que ele se aproxime de nós. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. É um processo que é necessário na nossa vida, da gente se aproximar, da gente buscar. Como nós precisamos alimentar o nosso corpo para termos saúde boa, ter resistência física, assim também no sentido espiritual nós precisamos Amém, Jesus. nos alimentar. Nós comemos vários tipos de alimento durante um dia, não é? No sentido espiritual, a gente tem vários tipos de alimento também para a gente usufruir deles, para que a gente Amém. também tenha esse vigor diante de Deus. Aleluia. Nicodemos foi ter com Jesus uma noite e ele disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: não há um bom. Por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Aí ele foi dizer que ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. Mas a ênfase aqui é naquela questão: Jesus é chamado de bom mestre por Nicodemos, que era mestre, era príncipe em Israel. Amém. E ele foi chamado de mestre também pelos seus apóstolos, pelos discípulos mais próximos, não é verdade? Amém. Foi chamado de mestre porque, de fato, enquanto Jesus esteve aqui no seu ministério, ele agiu como um mestre, como um ensinador, como um professor. É porque nós não paramos. Às vezes nós lemos a Bíblia assim, uma leitura mecânica, e nós não paramos para pensar nos detalhes, não é verdade? Que é isso que eu estou dizendo, irmãos. A gente precisa tirar um tempo para a gente meditar nas coisas de Deus, Aleluia. para a gente ouvir a Bíblia, para ela mudar a nossa vida. Aleluia. Porque nós somos maus por natureza. É verdade. Se nós não tivermos um tempo para nos alimentar de Deus, nós vamos ficar fracos a respeito de Deus, das coisas de Deus. Nós precisamos disso urgentemente, porque nós estamos sendo atropelados pelos acontecimentos do mundo e a gente não para muito mais para ouvir, para meditar as coisas de Deus, e a gente precisa disso. E Jesus Cristo, nesse texto que lemos de Lucas, ele estava com os seus apóstolos mais próximos dele, e tinha uma grande multidão que sempre, ao saber que Jesus estava, para ali eles iam, por várias razões, mas uma delas, Jesus ensinava de uma forma ímpar, como mestre que foi contigo quando esteve na terra. Falava sempre com palavras muito sábias. Depois ele resolvia os problemas das pessoas, curando os enfermos. Ele resolvia problemas de fome também quando era necessário ali. Então ele estava sempre cercado de multidões. Aleluia. Mas tinha um grupo que estava mais próximo, que eram os 12. E esse texto que nós lemos, ele relata bem isso. E regressando os apóstolos, eles tinham sido enviados por Jesus, tornaram-lhe, contaram-lhe tudo quanto tinha feito. Aconteceu milagres na vida dos apóstolos, eles vieram relatar para Jesus. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, olha só, a multidão descobriu que Jesus tinha ido para lá, para o deserto, próximo daquela cidade, o seguiu, a multidão o seguiu.
E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Aleluia. E sarava os que necessitavam de cura. Aleluia. Então, você vê Jesus Cristo, nesse processo de ensinar, nesse processo de mostrar Deus de uma forma mais palpável, vamos dizer assim, ele estava sempre fazendo diante dos olhos daquelas pessoas os milagres. Uma certa feita ele disse: se vocês não virem os milagres, de modo nenhum acreditareis. Porque a multidão geralmente ela é levada por movimentos. Se num lugar tiver uma pessoa curando, tiver uma pessoa revelando coisas para as pessoas, você pode ter certeza que a metade da cidade vai atrás, no mínimo. Mas pouca gente desse grupão que vai, que é de fato a verdade, que é de fato o que realmente é consistente, é útil para a vida. E Deus quer que a gente não seja a multidão levada por emoções, por qualquer outro sentimento, mas Ele quer que a gente seja, que nós sejamos levados pela pura palavra de Deus, pelo puro sentido das coisas de Deus, não é isso? Aleluia. Já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Os apóstolos que ajudavam Jesus, eles estavam preocupados, porque isso é uma coisa importante, meus irmãos. É uma coisa muito importante para um líder, para um ser humano que busca discernir as coisas. Ele tem que pensar, não é verdade? Ele tem que pensar nas coisas. Ele não pode ser uma pessoa tapada. Aqueles que Deus colocou para a obra dele tem que ter uma visão mais ampla do que está acontecendo em volta de você aqui e em todo o planeta Terra. A gente tem que ter uma visão mais ampla, pensar nas consequências de determinadas coisas. Nós temos que discernir. Então ele chega para Jesus e diz: olha, despede a multidão, já está ficando de noite, nós estamos numa região deserta aqui, e aqui temos vilarejos aí por perto, para eles irem buscar refúgio para eles, buscar comida para eles. Só que Jesus, ele tem o poder de fazer aquilo que o humano não pode, não é verdade? Aleluia. Aleluia. Será que Jesus não estava pensando nisso também, não, meus irmãos? Mas é claro que Jesus estava pensando em tudo. Aleluia. Jesus estava pensando em tudo. É verdade. Os apóstolos se manifestaram porque eles também eram líderes. Mas Jesus estava com a situação dominada. Tudo estava sob controle para Jesus. Aleluia. Porque Ele é Deus conosco, amém? Aleluia. Jesus é Deus conosco, mas foi preciso alguém se preocupar. Alguém está pensando na multidão. Jesus quer isso. Quer que a gente pense no bem-estar do próximo, na vida dele, para a gente fazer Aleluia. o que está ao nosso alcance, não é verdade? Mas Jesus disse uma coisa interessante. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Jesus Cristo estava querendo colocar aqueles apóstolos em apuros, irmãos? Disseram para ele: Senhor, 5 pães e 2 peixes. Não dá para alimentar, eram 5.000 homens. Não dá. Mas Jesus, a palavra de Jesus foi
dá-lhes voz de comer. As pessoas que Deus capacita, que Deus chama, esse texto deixa claro que essas pessoas têm o poder. Aleluia. O problema nosso é que a gente quer poder para se exibir, não é? Para mostrar que a gente é melhor que os outros, Aleluia. que a gente é muito santo, é muito sábio, não sei mais o que, não sei mais o que. Maior, é mais sábio, mais ungido. E isso não glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Seja Deus. Muita gente, irmãos, que quer chamar a atenção para si. Tem muita gente, olha, nós estamos vivendo num mundo perverso, mais do que todos os outros tempos passados. Então, quando o ser humano ele pensa no seu umbigo, no seu ego, as coisas não acontecem. Quando a gente está preocupado conosco, com o nosso eu, com o nosso bem-estar, a ira de Deus, a ira do homem não opera a justiça de Deus. É Vou verdade. adaptar aqui um pouco essa palavra. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O homem querer fazer as coisas do seu jeito não opera a justiça de Deus, não vai se manifestar. Amém. Mas Jesus diz: dá-lhes voz de comer. E eles disseram: não temos. Aí contaram a situação, né? Assim, assim, assim. Só tem 5 pães, 2 peixinhos. Se a gente tivesse dinheiro aqui, não sei quanto dinheiro é que daria para a gente ir comprar, então não temos 200 denários, né? Não daria ainda, né? Ele disse. Então Jesus disse assim: então, faz o seguinte, mandem eles se assentar de 50 em 50. Não é? Então aí se mostra aquilo que Jesus é, na sua simplicidade, na sua bondade, no desejo de ensinar, no desejo de mostrar soluções na pessoa de Deus. Assentem-se em grupo de 50. Então os apóstolos, muita gente, 5 mil pessoas, não é pouca gente, né? Tem um volume muito grande. Então saíram dizendo: ó, junta 50 aqui, 50 por ali. Não é? A organização das coisas. Se sentem. Não era numa mesa, era no chão. Então Jesus Cristo pega o que tem, não é? Pega o que tem. A Bíblia diz que ele ergue os olhos ao céu, faz uma oração de agradecimento a Deus e manda os próprios discípulos distribuírem aquele alimento, não é? Amém? E o milagre acontece ali, à vista dos olhos deles todos. Isso, irmãos, Deus está falou para aqueles apóstolos ali, primeiramente, e ecoa até os nossos dias. A igreja, os chamados por Deus, têm o poder de alimentar a multidão, de levar a palavra, que é o maior alimento, não é verdade? A igreja tem o poder de ensinar, o poder de restaurar vidas, no nome do Senhor Jesus. O Seu Deus disse: não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Não é assim a palavra do Senhor? É. A palavra do Seu Deus, ela tem o poder, meus irmãos, de transformar a vida do pecador. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos o que eles não podiam fazer. Com Deus eles podiam. Deles mesmos eles não poderiam fazer aquilo, mas com o Senhor nas suas vidas eles poderiam fazer. Amém? E Jesus fala
Uma coisa muito interessante, ele disse que, olha, os milagres, as obras que eu fiz, eu digo a vocês, vocês farão maiores do que estas. Aleluia. Nós não podemos pensar que as coisas têm que acontecer do jeito que Jesus fez, igualzinho. Não, Jesus está mostrando como ele fez, para que seja feito no nosso dia a dia, dependendo da necessidade. Deus faz o seu milagre acontecer. Deus faz aquilo que você precisa que ele faça, mas é preciso nós obedecermos. Por que Jesus mandou sentar? Ele poderia dizer, tá, fiquem tudo em pé mesmo. Não, ele mandou sentar. Ele quer que a gente obedeça. Ele quer que a gente faça do jeito que ele quer, não é do jeito que nós queremos, não é verdade? Amém. Então, irmãos, precisamos entender a palavra do Senhor para a nossa vida. Precisamos entender que se nós não nos sujeitarmos, isso é para todos nós. Se nós não nos sujeitarmos, não tem jeito para a gente viver em comunhão com Deus. Jesus Cristo, em João 10, ele disse: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é pastor de ovelhas. No sentido figurado, ovelha são os discípulos de Jesus que se sujeitam à palavra dele. Ele disse que no fim do último dia ele enviará os seus anjos e vai separar os bodes para a esquerda e as ovelhas vão ficar à sua direita. E nós todos precisamos pensar nesse fato: eu sou bode ou eu sou ovelha? Aqui não tem muita gente acostumada, familiarizada com esse negócio dessas criações aí não. Acho que o pastor Romeu é a pessoa que mais conhece sobre bode e ovelha, né? Bode é uma espécie parecida, assim, um pouquinho com as ovelhas, mas eles são animais de características totalmente diferentes. Se você pegar um bode e amarrar e botar no meio de uma carga, irmão, esse bicho berra, faz um barulho tão grande, é uma confusão. A ovelha você pega, você amarra ela, bota no lugar que você quiser, ela fica calada, ela não abre a boca. Até Jesus, o profeta falou sobre Jesus, que ele iria ser levado como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, quer dizer, ele sujeitou-se a Deus no que ele precisava, sem reclamar nada, sem abrir a boca para xingar ninguém, praguejar ninguém. Ele aguentou tudo calado, como uma ovelha muda. Aleluia. Jesus Cristo disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. De maneira nenhuma vão seguir o estranho, porque ela conhece a voz do pastor, mas a voz do estranho não obedece. E lá em Israel, os pastores de ovelhas dizem que quando é preciso mudar de pastor de ovelhas, eles colocam um novo pastor para acompanhar o antigo pastor, para que as ovelhas se familiarizem com aquele novo pastor, para que quando o antigo pastor sair, ela já esteja familiarizada com aquele novo pastor, porque senão vai dar problema. Elas não se acostumam muito facilmente com o novo pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse pastor espera que as ovelhas ouçam a sua voz e o sigam. Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos pensar, meditar naquilo que Jesus Cristo tem para nós.
Amém. Aleluia. Jesus Cristo, ele tem o alimento, Aleluia. tanto físico como espiritual. Jesus tem o ensinamento certo e correto para a edificação da nossa vida com Ele. Jesus tem libertação de opressões que o inimigo impõe. Jesus tem a cura para as doenças que nós estamos sujeitos a elas, a passar por elas. Jesus tem tudo que nós precisamos. Amém, Deus. Jesus tem tudo que nós precisamos. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, de outra versão, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo. Está vendo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós muitas vezes não queremos. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. A gente não quer que o Senhor seja o pastor, mas quer a bênção do Senhor. E nós temos que deixar o Senhor ser o nosso pastor cada dia. Amém. Se nós não estivermos conseguindo, nós temos que fazer uma oração sincera, irmãos. Senhor, eu preciso deixar o Senhor ser o meu pastor. Eu preciso que o Senhor seja o meu pastor. Eu preciso. Aleluia. Se nós não olharmos para dentro de nós e não soubermos discernir que nós precisamos da graça de Deus cada dia, irmão, nós estamos perdidos. Porque sabe quem é bom? Jesus disse para Nicodemo de novo: bom somente Deus. Você é mau, eu sou mau, nós somos maus, É verdade. mas nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, disse Jesus. Quanto mais vosso Pai, quanto mais o vosso Pai Celeste dará bens Aleluia. aos que lhe pedirem. Amém. Então, irmãos, eram as palavras que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor Jesus cresça. Como o discípulo de João Batista chegou para ele e disse: Senhor, tu não sabe, aquele que tu batizou lá no Rio Jordão, agora ele está batizando um monte de gente, tá assim, gente lá atrás dele. Se bem que a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Aí João, um homem resolvido diante de Deus, ele disse: comigo está tudo certo, tudo tranquilo, eu não tenho problema com isso, eu não tenho problema de ego. Em outras palavras, não está escrito desse jeito na Bíblia, bom? Depois ele diz: o pastor mentiu que tinha ego lá na Bíblia, tem não? Está lá não. Ele só disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não vou ficar com probleminha aqui de ciúme, porque ele está fazendo, porque o Senhor que revelou a mim a vida dele, eu já sei disso. Ele foi enviado para isso mesmo. Aleluia. É assim o discípulo de Jesus precisa viver sua vida com Deus. É sem problema de ego, é sem problema de achar que é só ele, o negócio é ele, os outros não, é ele, não. Todos são de Jesus, e todos, se quiserem, podem ser uma bênção na vida, na presença de Deus, amém? Aleluia. Que Deus